Rádio Estreléu lá? É. Rádio Estreléu. Eu lembro que o menino morava lá, depois o Fernando morava lá. Depois que eu veio para cá, o filho Renato. Eu buscava aluno. Então, bom dia, irmãos. Bom dia. Então, vamos iniciar o culto com uma oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais essa manhã que estamos aqui reunidos e também pela noite que nos deste, noite de sono. E pedimos a Ti que nos abençoe mais neste momento, decorrer da mensagem, dos hinos, e não somente neste momento, o dia todo, até quando Tu permitir nossas vidas, e nós vindo aqui, somos gratos a Ti e pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, força que vem nos sustentando. Pedimos o favor das pessoas, inclusive o irmão Antônio está indo para junto de nós, sabendo se for servido honrado, os demais, o Nivaldo e os demais, aquele que dispõe a vir, Pai, desembarace, se for do Teu agrado. E agradecemos por os que estão aqui presentes. Em nome do Teu Filho que pedimos e agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus? Qual é o hino? Um 162. Pode vir direto, irmão Antônio, não precisa nem sentar. Vai ficar escuro, cada sombra. Sabe que você deu resolve? Ah, sim. Eu vi lá, não vi nada mesmo. 162. Olha, eu vou tentar. Vou tentar aqui sem óculos. Eu não esqueço logo, porque se eu tirar eu... Eu lá, de vez em quando que eu uso, é muito difícil eu usar. E eu acabei de ler a Bíblia, larguei em cima da Bíblia lá, em cima da mesa. Ainda estava perdido pela vista. Perdeu o bicho aí, é difícil, hein?
224, passa só um jurativo, assim, não fala.
E na estrofe, aqui embaixo, ele mudou. Note bem, um gênio, né? Eu não consigo fazer uma coisa dessa, mas nunca consegui. Faz a poesia primeiro, olha, é assim, um faz, né, a letra e o outro, às vezes ele tem o dom de compor a poesia, a letra, aí o outro compõe a música, o outro põe o ritmo. Isso é tudo. Para pôr esse ritmo aqui, que é 6 por 8, é interessante. Para o outro é longo, não é? 441. Vamos para aquele dia, né? É difícil, não? Sabe que eu vou tentar abaixar o tom. Ele está escrito em si bemol, mas lá bemol vai dar certo. O tom que dá.
para mim. Né? Entendeu, né? Obrigado. Obrigado. Antes que eu você volta. Depois que eu voltar, você se vai mais. Obrigado? Não, obrigado. É só que o mundo está recendo, né? Eu hoje agora. Aí, obrigado. Obrigado, mano. Ficou bem mais, melhor, mais claro. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, sabe qual que é, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Quem escreveu aqui? Amém, glória a Deus. Geni Leme da Conceição, bom dia, amém, glória a Deus. Então vamos falar sobre o nosso corpo, né? Ele fala que o nosso corpo é um tabernáculo, outros falam é uma tenda, é uma casa, a morada do Espírito Santo, onde nós mesmo moramos, né? Luciano Nunes, bispo, está assistindo também. Então vamos ler até no versículo 10. Quando eu dou o tema, aí é várias passagens, né? Mas aqui é um assunto, né, expositivo. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então, o que ele está falando do nosso corpo físico, né? Estamos falando, Paulo falando que o nosso corpo físico, ele não é permanente, tem uma validade. Queira ou não queira, tem validade. Uns está perto da morte, outros está mais longe. Não é por idade. Engraçado isso, que não é por idade. Não é por ser velho. É o tempo que Deus determinou, cada um de nós. Até quando nós vamos viver aqui neste mundo. Então é por isso. Só que ele fala aqui, pois, depois disso, né,
Temos de Deus um corpo eterno. Por enquanto esse corpo aqui não é eterno, esta carne. Mas está falando para quem? Para quem está salvo, tem uma casa eterna no céu. Quem está salvo. Quem não está salvo? Quem não está salvo está sem Cristo. Não tem esta casa eterna no céu. Quem não está salvo não tem esta casa. Quer dizer, o corpo glorificado. Quem não está salvo não vai ter o corpo glorificado, o corpo condenado. Ele fala edifício. Edifício é uma coisa que foi edificada. Edifício já é grande, né? Fala lá, está um edifício, 2 andares, tantos. Então ele compara esse corpo nosso com um edifício, né? Que está lá no céu, que refere-se ao corpo glorificado, que todos os santos obterão na ressurreição, esse corpo. Os irmãos, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Mão de quem foi feita? Não é feita por mãos humanas. Essa casa é feita pelas mãos de Deus. Este corpo glorificado, criado por Deus, durará e viverá para sempre. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido, né? Ser revestido da nossa habitação que era no céu. Então nós devemos ter desejo. Muitos não estão tendo desejo de ir para o céu. Tem desejo de gozar a vida. Tem desejo de aproveitar a vida aqui enquanto está vivo. Isso aí é o ditado mais fácil, tem popular, não é? Aproveitar a vida. Aproveita enquanto está vivo, aproveita a vida. Está perdendo tempo. Muitos acham que nós estamos perdendo tempo. Fala, ó, e nós desejamos. Só que não sei se vai falar que está com pressa, não está com pressa, né? Não sei. Só que nós alegramos, sim, por estar vendo isso pela fé. O que tem para vir, nós sabemos que é dos céus, pela fé. Vamos chamar assim, um tesouro encantado. Que quase ninguém sabe desse tesouro, que é a salvação eterna. E portanto desejamos sua chegada. Desejamos ser revestido da nossa habitação que é dos céus. Qual é? A ressurreição vindoura, né? Vamos ressuscitar quando o corruptível, isso aqui é o corpo que corrompe, ele é corruptível, ele vai apodrecer, ele vai desaparecer lá na tumba, vai ficar só os ossos, os cabelos, isso aí não acaba. Se fará depois o incorruptível, e o mortal se fará o mortal, que é o nosso corpo físico, se tornará imortal, não morre. Por isso também gememos. O 3, se todavia, ele fala aqui, estamos vestidos, não fomos achados nus. Pessoal, muitos entendem que isso aqui fala da roupa física, panos, tecido. Se todavia fomos achados, achou nós vestidos. Muitos falam, se Jesus vir à noite, tem gente que não tira a roupa para dormir. Porque se Jesus vir, não tiver vestido, tiver nu, vai ficar. Esse vestido é a veste da salvação, vestido. O sangue de Cristo, o Espírito Santo. E quem vai tomar banho? Então não tem que tirar. Se vir naquela hora que está debaixo do chuveiro. Então. E olha quem estiver na praia. Então, por que esse vestido? Porque tem a salvação, tem Cristo Jesus. Não será desprovido de vestimenta, mas será vestido com luz dos céus.
que é o próprio Senhor. Né? Agora o 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo provisório, ele fala, gememos carregados. Quem é que não geme? Quem é que não sofre? Quem é que não reclama? Eu não gemi com metade dessas duas. Nós vivemos mais reclamando, seria isso, sabe? Não é bom reclamar, mas reclamar. Eu falo, carregado, mas não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Não pela morte, porque a morte é um inimigo. A morte é um inimigo. Ninguém deseja a morte, ninguém quer a morte. Se fosse queria viver eternamente. Mas a morte é um inimigo. Ela vai ser derrotada no final. É o último inimigo a ser derrotado. É a morte. Isso quando acabar o milênio, porque no milênio vai ter morte ainda. Né? Os que tiverem de corpo físico, vai morrer, vai. Se aquele que é salvo, então ele não vai provar a morte, de dar um infarto, pode dar, de morrer, mas é transformado no abrir e fechar de olhos, passa para o outro lado. Por quê? Irmãos, por quê? Não? Que aquele que for morto, que for sepultado, é a segunda ressurreição, a ressurreição do... Falando nisso, irmão, que eu lembrei esse dia ouvindo, estava almoçando, eu vim e eu preguei lá. Quando falou, cheguei lá em Apocalipse, acho que é capítulo 7, 14, 15, fala que o ancião lá que chegou fez a pergunta assim: quem são estes? Ele respondeu: são os que vieram da grande tribulação, que foi lavado, tem as suas vestes brancas. Os irmãos, eu ouvindo, eu descobri outra coisa. A gente tem que descobrir essas coisas. Vou fazer uma comparação. Quando chegar isso, no milênio, reino milenar, quando chegar assim, quando Jesus vier, ele vai parar nas nuvens. Se fala que os que estão no túmulo, salvos, vão ressuscitar primeiro, e os que estão salvos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Esses uns são arrebatados, sobem nas nuvens. Bem, e aqueles que... Aí Jesus lá, o mundo está aqui. Aí Jesus, o irmão Paulo falou que de um assopro, era um assopro. Lá, aí subiu. Ele lá, ele vai, com o assopro, ele vai derrotar. Ele mata o anticristo, prende Satanás, quando o povo vai lutar contra. Mas, quando o povo ver que ele derrotou o anticristo, porque se ele não derrotasse o anticristo, ele matava todos os judeus. Aí, naquele momento, quando eles veem acontecer isso, eles vão ver, aí eles vão crer em Jesus, o restante de Israel, e o povo gentil vê aquela cena, vão se converter, porque aí o corpo natural não sobe, quem vai subir é quem corpo glorificado. O corpo glorificado atravessa a parede, faz tudo isso, sobe, e o corpo natural daqueles que salvaram, não vai sobrar um para contar a história. Ímpio morre em tudo. Aí Jesus desce, os santos, você imagina quanto que não tem do corpo que morreu, os que morreram, salvos, que foram ressuscitados, e muitos descem, aí estabelece o seu reino aqui na terra. Aí que é a pergunta, eles chegar lá, os corpos glorificados, escuta, e esses aqui, de onde que vieram? Pense bem se não encaixa bem. A Bíblia não deixa muito clara isso, mas você tem que descobrir. Então, de onde vem? Aí vai responder: não, esses vieram da grande tribulação, são salvos, mas estão de corpo como nós estamos aqui. É a mesma coisa que você vai numa festa, numa casa, você convida suas famílias, tudo.
faz uma festa. Aí depois você também convida alguns amigos de por aí, mas de onde vieram isso? Vieram de tal cidade, de tal lugar, assim que eu convidei. Né? Mais ou menos isso, para a gente entender um pouco. Porque aí que é essa pergunta. Então tem muitas perguntas que nós vamos saber lá. Ele com a sopa não precisa não. Ele vai derrotar na batalha do Armagedon o anticristo. Mas isso vai ser o final. Aí só que fica a morte, fala. E Satanás vai ser preso. Enquanto o Satanás está com força, ele está lutando com o anticristo. Ele é anticristo, ele está lutando com as forças do maligno. Aí é preso, jogado por 1000 anos, aí depois 1000 anos. Aí o reino milenar aqui. Aí que acontece, vai os dois grupos. O grupo natural, corpo natural, salvos. Aí vão continuar a vida e vai nascer filhos. Aí vai encher a terra, porque é 1000 anos. Aí não nasce salvo, aí nasce ímpio. Não é que é filho de crente, crentinho aí vai nascer. Aí vão crescer. Você vê que os animais vão ser dóceis, não vão ser mais inimigos, não vai ter medo mais. Tudo conta isso no reino milenar. E depois, quando acabar o reino milenar, no finalzinho, que vai ter os dois julgamentos. Do grande trono branco e o tribunal de Cristo. Que nós vamos no versículo 10 aqui, nós vamos, então vai tudo certo, você dá conta. Então aqui, irmãos, então ele fala aqui, no versículo aqui, nós estamos no versículo 4, então não é que nós vamos gemer pela morte, ter medo da morte, temos medo da morte, mas o que vem após da morte nós não temos medo, até chegar na morte nós vai passar muito medo, muitos assustos, muitas tribulações, até a morte. E a morte, como ele é o salário do pecado, a morte é sofrida, irmãos. Ninguém que morreu veio contar, mas você imagina só, uma pessoa que falta oxigênio, ele fica louco. Ele pendura numa corda, se ele não, porque depois ele arrepende de pendurar, porque falta oxigênio, começa a espernear, vê quando mata um porco, você vê? O escândalo que faz, que geme, tudo porque sai faltando ar, imagina, é o salário do pecado. A gente imagina, que eu já cheguei muito ponto disso, faltar ar, sair levantado, não sei o que é que acontece isso. Então ele fala, não é porque nós queremos, desejamos morrer, desejamos melhor com Deus, com Cristo, mas enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós temos que trabalhar com Ele. Até quando Deus permitir, nós vamos vivendo aqui. Então aqui no 5 ele fala, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, Deus que nos preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, foi Deus que nos tem preparado para nós a ressurreição, desde muito cedo, antes do amanhecer, muito antes, ao romper da aurora, por Cristo, como penhor, como garantia da nossa morada lá nos céus. Então, e a total do que nós esperamos é essa, e queremos Ele nos dará tudo, dentro de pouco tempo. Para Deus o tempo é pouco, para nós é bastante. Por isso estamos sempre de bom ânimo, versículo 5, por isso, nós devemos estar sempre de bom ânimo, de servir a Deus, de vir até aqui, né? Sair das nossas casas e vir até aqui. Sabendo que, enquanto estamos no corpo, fala aqui no versículo 6, vivemos ausente do Senhor. Mas como? Por isso estamos sempre de bom ânimo. Uma garantia que faz uma distinção importante entre a pessoa e o corpo físico, onde vivemos hoje, né? Vivemos nesse corpo. Enquanto nós estamos vivendo nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor, que o amanhã pode ser outro, né? Não sabemos o amanhã, pode não chegar para algum de nós o amanhã, mas só que o amanhã, para quem partiu com Cristo, amanhã de glória, está lá com Ele. E esse dia será muito melhor, porque lá estaremos com Ele para sempre, com nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua vinda,
veremos na sua vida, né? Vamos lá na segunda vinda, né? Veremos buscar o nosso corpo onde estiver o nosso corpo, qualquer que estiver. Esta é a primeira ressurreição, né? Dos corpos dos santos, que somos nós, que estão aguardados na tumba, lá na gaveta. A gaveta até lá não existe, não vai existir mais. Estão esperando este dia, irmão. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Essa vida que nós estamos andando é por fé e não por vista. A vida é um percurso que o cristão anda de viagem para outro país, pela fé e não por vista. É uma viagem. Já faz 68 anos que estou viajando. Estou viajando, mais de 68 anos. Agora de conversão, de 94 para cá. Antes estava viajando para um país que tivesse morrido naquele tempo. Não morri porque era predestinado a salvação. Porque passei perto da morte. Uma vez quase afogado, uma vez pendurei de cabeça para baixo, em frente de casa lá, enrosquei o pé, comecei a brincar, não consegui voltar mais, gritava, os irmãos tudo perto, veio a mãe lá, erguei eu, passar, ainda bateu em mim ainda, fazendo aquela arte, sei lá, que eu era apavorado. Mãe, o senhor está morrendo, mãe! Pendurar não consegui, fiquei isso. Né? Então, se tivesse morrido, não era predestinado. Uma vez no rio, e uma vez uma vaca me prendendo na mangueira por dentro assim também, que quase que saiu. Tudo. É assim, olha, irmão, é predestinado. Que se você vê que morreu uma pessoa que não morreu sem aceitar Cristo, porque Deus já sabe que ele não ia aceitar. Se Deus sabe o futuro tal, ele vai aceitar com 90 anos, Deus conhece, ele vai viver. Provavelmente, com certeza. Então, irmão, é isso. E ele disse, e essas coisas que nós podemos ver atualmente, é somente pela fé que nós vemos. Que nos controla, isso, a fé nos controla, nos anima, não só porque vemos, pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Não é porque nós vemos, nós não vemos, mas nós cremos. Como ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É Jesus falando para as pessoas. Eu fui um dia esse versículo no posto de gasolina lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar um lugar. Ele falou, credes em Deus e crede também nele. Aos dois. Se falar que só crê em Jesus, em Deus, e não crê em Jesus, Deus não vai levar para o céu. É isso que a pessoa não entende, não presta atenção. 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Temos confiança, mas temos confiança e fé. Desejamos antes deixar este corpo físico, e nada mais que uma casa na qual reside a própria pessoa, de verdade. Então, você vê que você vai no velório e fala, ali está o corpo. Você não vai falar teu nome, ali está a pessoa, ali está o corpo. A pessoa não está mais ali. O espírito não está mais aí. E o corpo dorme. Quem dorme é o corpo, que aguarda. O espírito não dorme, está acordado em algum lugar. Ou com gozo, ou sem gozo, ou sofrimento. Graças a Deus que nós chegamos a esse entendimento, irmãos, porque é o que consola. E quem não tem esse entendimento, ele é consolado num consolo falso, errado, equivocado. Morreu, descansou. Morreu, descansou. Descansa o corpo. E a alma? A turma não pensa na alma. Quem morreu foi tudo para o céu. Então, tudo isso acontece para habitar com o Senhor, o Filho de Deus, lá nos céus. Mas, para isso acontecer, precisa antes deixar ele entrar na sua vida. Falando
povo que está assistindo, nós aqui temos Cristo. Devemos deixar Ele nos usar. Ele nos usar. Ele nos guiar. Mas para quem não tem, deixa Ele entrar nesse corpo para fazer morada. Por isso, não temos terror do que vem depois da morte física, porque Ele habita em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Os irmãos, sempre não esquece, né? Nós temos terror, medo que vem após da morte. Porque o pior é depois da morte. A morte é o salário do pecado, pagamento do pecado. Pronto. Mas e depois? Fica a vida toda, quando está aquele rico, clamando, Pai Abraão, aí é tarde. Fez oração com o santo morto. Abraão santo, mas morto. Por isso que muito não entende. Ora para a mãe de Jesus, a Maria morta. Morreu o corpo, mas ela está no céu. Mas o corpo está na terra. Agora, Jesus é vivo. Jesus está vivo. Um corpo, ele está lá. E Deus é Espírito. Pois que muito desejamos, 9, pois que muito desejamos também ser-lhe agradável, quer presente, quer ausente. Olha bem, está falando, agradáveis. Pois que muito desejamos ser agradável, quer presente, quer ausente. Enquanto estamos neste corpo, estamos no mundo. Então nós estamos ausentes do Senhor. Mas presente com Cristo em nossa vida pela fé. Diferente. Queremos ser-lhe agradáveis, ser aprovado por Ele. Devemos sempre estar aprovação, ser aprovado por Ele. Se a nossa vivência estiver sempre com Ele, vivendo sempre com Ele, não é que vai perder a salvação, e carregando a sua cruz diariamente, sofrendo por Ele, ou alegrando com Ele. É assim, você sofre por Cristo, com Cristo, por Ele, goza com Cristo, se alegra com Cristo, tudo isso. Queremos ser agradável, aí sabemos que estamos fazendo a sua vontade. O 10. Porque todos devemos comparecer antes, quer dizer, na frente, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal, que nós vimos isso ontem, né? Então, isso acontecerá sem dúvida alguma, irmão, no final, quando acabar o milênio. Isso aqui já é a última etapa, que Deus preparou novos céus ou nova terra. Aí fala novos céus, nova terra. No milênio tem uma reforma, mas o milênio, o mundo continua aqui. Ele não sabe, que acredita que as casas continuam, porque muito vai morar, vai trabalhar, que na Isaías fala, só vai trabalhar. Os do corpo natural vão viver do que? E o corpo glorificado. O corpo glorificado é interessante, irmão. Não sei como, viu? Porque nada segurou, não adianta fazer parede para ele não entrar. Porque você imagina o seu corpo glorificado, você vai na casa do vizinho lá, que é o corpo natural, e na espera você vai dentro, aquele negócio. Quando que entrou esse homem com porta fechada? Isso é para nós, isso acontece, né? Então isso vai acontecer. Os pecados não serão julgados ali, porque o nosso pecado já foi julgado na cruz. As nossas mordomias, as nossas vidas, tudo que nós fizemos, a recompensa dos galardões, lá nos novos céus, nova terra, na coroa. E como a nossa vida, a nossa fidelidade aqui, né, para com o Senhor, já que o pecado foi julgado no Calvário, pago por Cristo. Está em 1 Pedro 1, 18, 19. Então, bem, irmãos, então vamos terminar aqui, porque sabemos que
que se a nossa casa terrestre deste corpo desfizer, nós falamos, sabemos, quando neste corpo morrer, Sebastião não morre, o nome fica aí, né? Paulo, não Paulo, etc. Vocês, o nome fica, né? Sempre para lembrar. Mas o corpo vai, fica um nome. Se ele deixar um nome bom, é bom, irmãos. Morre um aí que só fez mal, ninguém vai lembrar dele, só fez mal. Tem que deixar boas notícias, bom nome. Isso aí que fala, ó. Temos de Deus o edifício, nós temos, estamos preparadíssimos. Não tem como explicar. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, novos céus, nova terra, é lá, é toda a eternidade. Amém? Vamos louvar a Deus e à noite estaremos aqui. E agora que ainda vamos cantar. Por enquanto não estou entendendo nada. Cadê o número? Não pode 485. 485. Eu ia falar, não pode dar para lembrar. Não canta aqui, mas não canta mais cantar. Lembrar os números. As riquezas do as riquezas do mundo. Riqueza espiritual, porque a riqueza pouco vale, então não está importando. Porque a riqueza pouco vale, porque a pessoa que tem dinheiro. O Sérgio, meu primo, falava: o rico ele tem um pedaço do céu, que ele tem tudo que ele quer e tem, esse conforto, não precisa de nada, né? Mas morreu em casa tudo. Bons amigos, sério, não está aqui. Vou contar até 3, vamos entrar tudo junto. 1, 2, 3, né? Amen.
Mão Paula termina com oração. Senhor, obrigado, né, por esse culto, obrigado por esta hora aqui, por ter nos mantido a vida, né, nessa manhã. Pedimos, né, pelo dia de hoje, pelo culto da noite, que o Senhor possa estar nos abençoando cada um, né, cada um dos nossos irmãos, da nossa família, que possamos estar, né, à noite. Abençoe o pastor na direção, sempre dando ele a sabedoria, a família dele. Amém. E somos gratos, né, por estarmos aqui como filhos, pela salvação, né, e pela essa certeza da nossa vida eterna. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.